Meu nome é Alex Martins, eu faço parte da equipe de tecnologia da 3B Soluções em 3D. Somos especialistas em scanner 3D e software de engenharia reversa e metrologia tridimensional e também impressoras 3D. Então, hoje o que eu vou apresentar para vocês é o webinar Modernizando a Manutenção Industrial com Engenharia Reversa e Scanner 3D. Então, o que eu pretendo apresentar a vocês são tecnologias e técnicas de como recuperar componentes desgastados, obsoletos ou sem CAD e como aplicar inspeção metrológica tridimensional usando digitalização 3D de alta precisão e reconstrução por software. Então, ao longo desse webinar, eu vou estar apresentando aí algumas tecnologias e técnicas para passar por esses processos. Primeiro, eu gostaria de apresentar a vocês o problema, que é a dor diária da indústria. O que acontece hoje nesse universo da manutenção de máquinas industriais é que algumas peças que quebram ou que sofrem desgaste, ela pode não ter um objeto CAD, um modelo tridimensional virtual que esteja relacionado a essa peça. Então, quando a gente não tem um CAD, a gente não consegue produzir essa peça. E isso pode se dar por vários motivos. Pode ser porque essa peça que veio a ter um problema, sofreu um desgaste na máquina da empresa de vocês. Pode ser que ela não faz parte do portfólio de vocês, pode ser que ela faz parte do portfólio do fornecedor. Pode ser também que essa peça ela é antiga o suficiente para que na época não tenha tido esse modelo tridimensional, o desenvolvimento dele. E então a empresa que sofre com isso fica refém do fornecedor ou refém desse processo interno para desenvolvimento dessa peça, que pode ser lento, dependendo do processo. Então, o objetivo aqui é trazer tecnologias que vão acelerar esse processo. Isso pode acontecer também porque o fornecedor foi descontinuado ou a peça foi descontinuada, aquela máquina não existe mais, então não tem peça para ela. E o tempo para esperar por essa peça ou para desenvolver essa peça pode ser longo, resultando a uma máquina parada e um sistema parado, uma linha inteira parada por conta de uma peça defeituosa. E cada hora desse downtime, esse tempo sem a máquina, ele pode custar caro. Então, existe caminho tradicional para fazer esse processo de recuperação dessas peças. E esse processo pode ser feito através de um desenho manual, uma medição manual. Então, primeiro é feita a medição dessa peça em campo, usando o paquímetro, e depois a programação do CAM, a programação CAM dessa peça para fazer a usinagem ou algum outro tipo de manufatura. Isso pode levar a um custo elevado de hora-máquina, um custo de material bem alto, além de uma baixa repetibilidade, porque cada momento, cada peça é um processo de medida que pode ter erros, pode ter o esquecimento do técnico no momento da medição da peça e acabar faltando algum detalhe importante da peça. E, além disso, não terá um registro digital se não ser feito esse modelo tridimensional, não vai ter esse registro digital. É, e de- Também pode depender de terceiros, dependendo do processo. Se não vai ser feito interno, se essa usinagem vai ser feita num cliente, num fornecedor, pode ainda estar dependendo da fila e o prazo desse fornecedor para desenvolver essa peça que veio a dar problema no parque de máquina de vocês. Então, aqui é onde, a partir de agora, eu vou apresentar para vocês as soluções para esses problemas em manutenção de máquinas. Então, quando a peça não existe mais ou não tem CAD, a engenharia reversa com scanner 3D recupera o componente com rapidez e alta precisão. Então, e aqui o objetivo não é copiar essa peça ou piratear essa peça. O objetivo é modernizar essa manutenção de forma que isso fique mais barato e com mais repetibilidade, onde você pode aí acumular os arquivos digitais e os ativos da sua empresa
dentro do sistema de vocês. Então, tudo começa pela digitalização 3D. O processo começa com um escaneamento da peça, que no caso aqui o que eu vou apresentar para vocês são equipamentos de alta tecnologia, de alta precisão, que trabalha com luz azul. Por que luz azul? Porque é o tipo de tecnologia que oferece mais fidelidade da superfície, onde não tem tantos problemas com peças que refletem. Então, utilizando um laser de luz azul e alta precisão, é possível então fazer a captura da geometria completa dessa peça. Então, não é feito só a medição de ponto a ponto usando um paquímetro, por exemplo. A medição ela é feita por inteiro. Cada detalhe da sua peça vai ser digitalizada dentro do computador, dentro do sistema. O processo todo ele é rápido e portátil, e esse dado ele é reutilizável. Então, você pode utilizar esse modelo não só para fazer engenharia reversa, mas também para fazer inspeção, que eu vou mostrar um pouco mais. Então, aqui tem um exemplo de uma peça digitalizada. Então dá para ver que ele captura todos os detalhes, ó, todos ah, o- os detalhes internos aqui dessa peça é possível fazer a captura. E a partir do modelo digitalizado, então a gente passa por dois fluxos. Pode ser usado dois fluxos, pode ser escolhido aí dois fluxos, vai depender de qual aplicação. O primeiro fluxo é quando você não tem o modelo CAD dessa peça e quer fazer a engenharia reversa. Engenharia reversa, só lembrando aí, é esse termo que você vai estar partindo de uma peça física para criar o projeto dessa peça. É uma engenharia reversa. Então, eu parto aí da peça física, faço o escaneamento 3D, onde eu obtenho a malha, o CAD paramétrico e depois vai para a fabricação, que pode ser aí a impressão 3D, a usinagem, pode ser a fundição, então não a fabricação fica aberta. E quando a empresa já tem o CAD, ou seja, o processo já tem o CAD dessa peça, pode ser usado também para fazer a inspeção dessa peça. Você escaneia a peça para comparar ela com o modelo CAD da sua peça. E aí, fazendo a comparação, você emite um relatório de desvios. Então, esses são dois fluxos que são independentes. Então, você pode estar utilizando o scanner para fazer engenharia reversa da peça, mas pode usar também para fazer inspeção. Aqui, então, eu posso fazer engenharia reversa quando? Quando que é usado esse processo? Como eu disse agora, quando a peça não tem desenho técnico, quando o componente foi obsoleto ou descontinuado, quando você quer recriar uma geometria que foi perdida, ou também, muitas das vezes, quando você quer modificar ou atualizar um projeto. Então, nem sempre você quer copiar a peça exatamente como ela estava, quando ela quebrou na sua máquina. Se ela quebrou, talvez ela pode ser melhorada. E tudo isso pode ser feito dentro do software que eu vou mostrar para vocês. Qual que é o software? O que entra aqui agora, então, é o software Geomagic Design X, que é um software da Hexagon. Os scanners que podem ser usados são muitos, mas o que eu vou mostrar aqui é o Freescan Omni e o Track Nova. A fabricação pode ser feita aí através de impressão 3D, usinagem e tudo mais. E o que você tem de saída desse processo é uma peça manufaturada, mais o arquivo do ativo, esse arquivo que é editável e você terá ele para sempre. Aqui tem um pequeno vídeo, é bem rápido, mostrando uma engenharia reversa. Esse vídeo está em tempo real, tá? Então ele não foi acelerado. E nele mostra o modelo escaneado, essa peça em azul. O DesignX ele já fez aqui a captura o reconhecimento das principais características dessa peça. Com isso, a gente consegue criar o esboço principal que cria o volume dessa peça. E tudo isso é feito de forma automatizada também. Então, aqui com uma única ferramenta, um único clique, ele consegue já pegar
o esboço dela completo. Completo que eu digo assim, do principal volume da peça, né? Obviamente terão detalhes depois que eu não acabei não fazendo, mas aqui o objetivo era mais mostrar o geral mesmo, a forma geral da peça. Então aqui foi usada a ferramenta Revolve, onde vai ser feito a meia-lua da peça aqui, 90 graus para cada lado, e aí ele já gera a geometria praticamente completa. Tem alguns detalhes, tem alguns vincos ainda para ser feito, mas o objetivo aqui era mostrar quão rápido você consegue ter uma peça praticamente completa, é, já modelada em CAD. Então aqui ele mostra também um mapa de desvio. Tá vendo que a peça ela está colorida? Tudo que está na cor verde é porque está dentro da tolerância de 1/10 de milímetro. Então aqui ele já é o CAD finalizado. Finalizado, obviamente, faltando alguns detalhes. Mas isso foi 1 minuto e 30 de vídeo e já chegamos nesse resultado. Essa peça aí, para chegar nesse nível sem engenharia reversa e sem scanner, eu não levaria menos de 2 horas para chegar nesse nível. Então, aqui foi feito. Aí, aqui é um outro caminho que eu vou apresentar a vocês agora, que é o caminho da inspeção, onde você já tem a peça CAD, você que projetou a peça, você que idealizou a peça, então você já tem o CAD. E você quer utilizar o scanner 3D para fazer uma comparação com esse modelo CAD, o escaneamento para fazer essa comparação e no final emitir um relatório de desvios. Quando eu vou usar esse fluxo? Então, ele vai ser usado quando você quer validar se a peça que você tem ela saiu correta da manufatura, quando você quer um relatório aí com controle de tolerância, uma análise de EDT, quando você quer fazer análise de gabaritos, moldes, ferramental, ou trabalhar também com peças seriadas, porque o Control X ele é bem automatizado, você pode criar um fluxo de trabalho onde ele opera sozinho. E o que entra aqui é o software Geometric Control X. O scanner são os dois que eu mostrei antes, que eu falei antes, que é o Omni e o Track Nova, que eu já vou falar deles para vocês. A entrada é um CAD, que o cliente já possui, e o escaneamento. E a saída é um laudo dimensional auditável. Você vai ter aí um relatório dessa peça. Então, com ele você obtém um mapa de desvio, o análise de DIT e cotas, um controle de deformação da sua peça, tudo isso num relatório auditável. Então aqui tem um vídeo também rápido, esse daqui eu acelerei um pouco, porque senão ia prolongar muito aí. E ele mostra aqui o alinhamento automático, ele já alinhou o CAD com o modelo escaneado, ele sobrepôs um ao outro, e com isso eu consigo gerar aqui o mapa de desvios. Eu clico em alguns pontos que são de meu interesse, ele mostra aqui alguns pontos de desvios, tudo isso vai para o relatório depois. Tem aqui uma outra comparação também, que é a comparação 2D, onde eu clico também em alguns pontos de interesse e ele mostra a distância entre o CAD e o modelo escaneado. E agora ele já gera o relatório automatizado também. Esse relatório não foi feito antes para mostrar que ele é feito no exato momento que eu clico naquele botão mesmo, ele gera o relatório completo com todos as comparações que eu fiz e os meus pontos de interesse. Então, é importante também dizer que, apesar desse vídeo ter 1 minuto, o do DesignX tem 1 minuto, são softwares assim altamente profissionais que têm muitas ferramentas. Então, cada software desse leva 3 dias de treinamento, cada um deles, para passar por todas as ferramentas. Isso não que eles sejam muito complexos para trabalhar, mas sim que eles têm praticamente todas as ferramentas necessárias para atingir o objetivo. Então, aqui um caso, vou mostrar alguns cases aqui para vocês. Um caso real foi de um cliente que fabrica gabaritos de controle, onde fizemos uma visita para fazer um escaneamento do gabarito e fazer a inspeção desse gabarito usando o CAD do próprio cliente.
Então a peça foi escaneada, modelada, também fizemos uma modelagem em DesignX para fazer uma impressão dela. Então ela foi modelada, foi impressa e inspecionada. Ela foi impressa em nylon com fibra de carbono, na Intamsys Fumat Pro 310 Neo. Eu vou falar também dessa máquina aqui daqui a pouco. Então aqui tem um vídeo. Esse aqui é o nosso FreeScan Omni. Aqui, possuindo duas tecnologias, tanto no modo infravermelho quanto no modo laser. É bem simples. Em poucos botões, a gente já gera o nosso código e a malha logo em seguida. Como vocês podem ver, não tem nem problema com o tipo de superfície, pois a tecnologia de laser consegue contornar o que os scanners convencionais não conseguem. A gente já consegue fazer a edição da malha aqui no próprio scanner mesmo e podemos retirar o que não faz parte da nossa peça. Para a transferência do nosso arquivo, a gente usa aqui em questão do cabo para uma transferência mais ligeira. Só conectar no scanner, já aparece aqui no computador, aceita a conexão e rapidamente já está conectado. Já aqui no nosso Ctrl X, já podemos importar o nosso modelo CAD em si. A partir disso, podemos selecionar as faces mais importantes para analisarmos. Ele já faz um alinhamento por best fit mais específico nas nossas faces. A partir disso, podemos verificar como está nosso modelo com relação ao nosso CAD. Aqui na comparação de cores, podemos ver onde tem material a mais, onde há material a menos, e podemos mudar essa tolerância para que fique dentro do nosso padrão. Após feito todas as comparações necessárias para você, a gente consegue gerar um relatório dessa nossa comparação. Ele cria pra gente já um relatório na prática de tudo que acabamos fazendo, como essa parte da comparação 3D, corte 2D que fizemos também, cada um dos pontos de medição com todos os desvios aqui mostrado nas tabelas também, um panorama geral, por exemplo, de tudo que a gente fez. Então, cada parte que fomos adicionando, ele traz aqui pra gente, a gente pode personalizar todas as visões de um jeito muito mais prático e eficiente. Então, aqui tem um outro vídeo onde eu mostro a parte de impressão. Então, depois que foi modelada, só aquela pequena parte do gabarito, foi feito a impressão usando uma máquina da Intamsys, a Fumat Pro 310 Neo, usando um material nylon com fibra de carbono, que é um material de alta resistência, que aqui foi gerado o arquivo de fatiamento, foi levado a peça para dentro do software, foi gerado o arquivo, depois inserido na máquina. A máquina vai ler esse arquivo que foi gerado automático, não é necessário criar um programa, como, por exemplo, o CAN, que você tem que, alguns processos, não, lá ele gera de forma automática e aqui ele já aparece a peça na tela. Aqui ele está escolhendo os materiais que vamos trabalhar. Tem uma unidade de secagem de material para que ele não pegue umidade. Então, aqui ele está inserindo o material de suporte. Esse material ele é solúvel, então depois que a peça termina, basta levar ela para a água e a água derrete o material e sobra só a peça. Ele está purgando o material. O tempo de impressão dessa peça levou em média 15 horas. Então, depois disso, a peça estava pronta. Então, aqui mostra ela já em cima da plataforma. Vocês vão ver que não é difícil para tirar ela da plataforma também, porque ela tem a base dela é flexível. Depois disso, essa peça foi levada para a água para desconectar esse suporte e, ao final, sobrou a peça pronta já. Então, aqui está a peça finalizada. Dá para perceber que tem uma boa qualidade superficial. E essa peça tem assim, uma altíssima resistência. Ela é nylon com fibra de carbono. Aqui tem mais algumas imagens dela.
Então, o nylon com fibra de carbono ele foi utilizado, foi escolhido por se tratar de uma peça que necessita ter uma alta rigidez e resistência. O nylon tem isso, né? O nylon com fibra de carbono tem uma alta rigidez. O nylon sem fibra de carbono não, nem tanto, ele não é tão rígido, mas com fibra de carbono se torna uma peça bem rígida. Também possui uma baixa absorção de umidade comparada com o nylon puro, uma resistência química bem alta, ele é estável dimensionalmente e é uma peça bem leve e com um ótimo acabamento superficial. Então, esse ótimo acabamento, ele se dá tanto por conta do nylon, quanto, obviamente, pela máquina também, que é uma máquina ela é bem estável, o sistema de fabricação. O tempo para a fabricação dessa peça, em impressão 3D, foi de 15 horas, foi impressa em nylon com fibra de carbono, enquanto o processo de usinagem convencional dessa peça levaria em torno de 4 a 5 dias, contando todo aí o programa a programação do CAM, o setup da máquina e tudo mais, levaria aí de 4 a 5 dias para concluir essa peça. Enquanto isso, a impressão levou 15 horas só. Um outro caso que eu acho que vale a pena mostrar para vocês, tem um outro cliente que eu não vou poder falar o nome deles, que é confidencial, mas é um cliente que faz manutenção de máquinas de invase em grandes empresas, empresas de higiene e da área alimentícia também. Então, aqui possui algumas guias e estrelas de transferência, né? Estrelas guias, tem rosca sem fim, rosca para transporte dessas embalagens. E tudo isso, muitas dessas peças são importadas, pode levar muito tempo para chegar e pode custar muito caro. Um dos nossos clientes informou que uma rosca dessa, que era bem maior do que essa daqui, com uma geometria bem complexa, uma rosca custava US$ 80.000 para fazer a importação dela. Então, isso aqui pôde ser feito internamente usando escaneamento 3D e impressão 3D. Então, esse cliente ele possui a nossa solução completa de engenharia reversa, que é o scanner, o software de engenharia, que o DesignX para fazer a engenharia reversa, e a impressão 3D é feita internamente também. Em alguns casos, não é feita a impressão, é feita a usinagem. Outro cliente de peso que eu acho que vale a pena mencionar, que é nossa cliente, é a usina de Itaipu. Então, a usina de Itaipu possui nosso sistema completo também, nossa solução completa, para dois workflows diferentes, tanto para engenharia reversa quanto para inspeção. Então, eles possuem o software para fazer engenharia reversa, o scanner 3D de alta precisão, o Geomagic Control X para fazer inspeção de tubulações para análise de desgaste e uma impressora 3D SLS para fazer a impressão de peças de manutenção. Então, só para vocês terem uma ideia, uma turbina da usina parada durante 1 hora pode custar milhares de dólares. Então, tudo isso conta, porque às vezes uma turbina dessa está parada por uma peça que pode ser produzida internamente. Pode ser escaneada, pode ser modelada e pode ser manufaturada internamente, seja por impressão 3D ou fundida ou usinada. Então, as ferramentas que tornam esse processo possível são, então, os scanners 3D, que são o scanner o FreeScan Omni, da Shine, o Track Nova, também da Shine, o Design X, para engenharia reversa, e o Control X, para inspeção, que é da Hexagon, da Geomagic. E para impressão temos a Fumat Pro 310 Neo, que é um dos modelos em que possuímos, mas de um portfólio enorme de impressoras 3D. Primeiro falando então do FreeScan Omni, que é o equipamento que foi usado naquele vídeo para fazer a inspeção do gabarito. E é um equipamento de alta metrologia e alta precisão,
Ele é capaz de fazer a captura de geometrias complexas, é portátil e ágil. Ele possui um computador embarcado, então com isso você não depende de computador no local para fazer o processamento. Ele pode fazer tanto o escaneamento quanto a inspeção no próprio equipamento. E além disso, ele é totalmente sem fio, ou seja, ele funciona através de baterias, não é necessário cabo de força. Outro equipamento de metrologia também, usado para escaneamentos de peças grandes, de grande volume, é o FreeScan Track Nova. É um equipamento que possui um traqueamento próprio. Você usa o scanner mais o sistema de traqueamento, então isso elimina a necessidade de usar marcadores, que são aqueles adesivos que são colados nas peças quando vai ser feito um escaneamento. Ele elimina essa necessidade dos marcadores, porque ele tem um sistema de traqueamento que visualiza onde o scanner está, e por isso ele se reconhece ali no espaço. Além disso, esse scanner ele é um equipamento multimodal, né? Você pode usar ele de múltiplas formas. Pode usar ele tanto quanto um scanner já usando o traqueamento, ou seja, os dois em conjunto, mas também pode ser utilizado o Enova, que é essa barra, você pode estar utilizando para fazer o escaneamento só com ele, sem a utilização do scanner menor, do track. Então, aqui tem uma imagem onde é usado ele como sistema, o sistema de traqueamento como um scanner mesmo. Então, quem compra essa tecnologia está levando, na verdade, dois scanners. E esse daqui é utilizado para fazer peças, assim, absurdamente grandes. Então, aqui tem um exemplo onde ele está escaneando um trem aqui, um metrô. E aqui também uma tubulação bem grande. Falando um pouco de impressão 3D, a Intamsys Fumat Pro 310 Neo é uma impressora FDM que possui uma câmara aquecida que chega até 100 graus. Eu coloquei essa informação aqui em primeiro porque eu acredito que é o diferencial dessa máquina. Ela possui essa temperatura alta e isso melhora a adesão entre as camadas. Então, isso aqui é essencial. Já fizemos testes internamente onde foi analisada uma peça que não foi impressa com uma câmara aquecida e uma peça que foi impressa sem a câmera. E a diferença é enorme, a diferença de resistência entre uma peça e a outra. Além disso, o bico chega até 350 graus. A, Essa máquina também trabalha em alta velocidade com o sistema IDEX, então ela possui dois cabeçotes independentes, inclusive ela pode ser usada para imprimir duas peças ao mesmo tempo. Pode imprimir materiais de engenharia, os principais materiais de engenharia, nylon 12 com fibra de carbono, nylon 6, policarbonato, ABS, PPA, e possui um volume de impressão de 305 por 260 por 260. Existem outras máquinas da Intamsys, que eu recomendo vocês dar uma olhada lá no nosso site também, são esses modelos. Aqui tem algumas peças que foram impressas na 310, são peças reais, mostrando aqui a alta qualidade de acabamento, a qualidade superficial da peça. Outro equipamento que eu gostaria de mencionar também é a TPM, a marca TPM 3D. O modelo é a CF200, é um lançamento da TPM 3D, um equipamento que trabalha com a tecnologia SLS, que é a sinterização a laser. Além disso, ela carrega com ela um equipamento para fazer o pós-processamento do pó. Então, são dois equipamentos, a impressora 3D e o equipamento de pós-processamento de pó. Ela possui um laser de fibra de 300 watts, volume de impressão de 200 por 200 por 320, e imprime aí materiais de engenharia como o PA11, PA12, PA12GF, PA12CF e TPU. Então, ela é uma máquina bem compacta e limpa porque esse sistema de processamento
depois que termina a impressão, você leva todo o pacote de impressão para dentro do PPS 200. Ele faz a limpeza da peça e já retorna o pó para dentro da máquina. Então, assim, forma um processo bem mais limpo, onde não emite pó não joga pó em volta da máquina. É um processo fechado. Aqui tem algumas peças que foram impressas nela, então dá para ver a alta riqueza de detalhes das peças. Esse tipo de tecnologia não possui suporte, então não é necessário suporte. Então, isso aumenta ainda mais a liberdade de impressão de peças, a liberdade de geometrias, né? Então, aqui dá para ver aqui áreas assim bem delicadas que ela consegue imprimir bem. Aqui tem estruturas bem pequenas também que ela consegue imprimir com uma alta qualidade superficial. Além disso, consegue imprimir peças flexíveis. E os ganhos que temos com esse processo que eu apresentei para vocês até agora, no final seria menos downtime, que é o tempo de máquina parada. Terminamos também com uma biblioteca digital de ativos. Então, a empresa que possui esse processo, ela pode aí ter uma biblioteca digital, como se fosse uma, uma base de dados desses arquivos. Quando ocorre algum problema e é necessário fazer uma substituição, a empresa já vai ter esse ativo digital. Uma independência também de OEM, é uma conquista também, e menos estoque e retrabalho, fabricando as peças aí sob demanda. Onde mais a engenharia reversa se aplica? Ela pode ser aplicada em rotores, moldes, flanges, carcaças, engrenagens, peças fundidas, dispositivos e ferramental em geral. Então, concluindo, a engenharia reversa, ela transforma a manutenção reativa em uma manutenção inteligente, recupera peças em dias, é um processo de alta precisão e também conquista aí o ativo digitalizado dessas peças. Como próximo passo, eu gostaria de propor a vocês então, um teste na empresa de vocês mesmo, fazendo um diagnóstico. O diagnóstico é gratuito. Podemos fazer um escaneamento piloto da peça de vocês, uma análise de aplicação e demonstração prática. Aqui estão os nossos contatos. Aqui está o nosso WhatsApp, o nosso e-mail, o LinkedIn e o nosso site, onde vocês podem encontrar mais equipamentos lá. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Como eu falei, vocês podem entrar em contato com a gente. E um abraço. Até mais.